Olá a todos. Como alguns alunos relataram certa dificuldade na interpretação e resolução de alguns exercícios de genética, eu fiz esse videozinho hoje resolvendo algumas situações aqui para vocês. Então, assim, são algumas coisas bem genéricas, alguns exercícios bem genéricos, mas que se aplicam a outros problemas que vocês terão que resolver, tá? Então, o primeiro exercício aqui, em determinada raça de gatos, a cor da pelagem é condicionada por um gene com 2 alelos, sendo a pelagem preta dominante sobre a branca. Ao cruzar gatos brancos com gatos pretos heterozigotos, qual a proporção fenotípica esperada? Então vejam bem, o enunciado geralmente te traz as informações que você precisa para resolver o problema, né? Então o que está dizendo aqui? Que você tem os 2 alelos, né? Um gene com 2 alelos, sendo dominante o preto sobre o branco, certo? Então vamos lá, branco é o recessivo, então coloca lá bezinho, bezinho, né? Bezão, bezinho e bezão, bezão. São tá aí os 2 alelos, as 3 possibilidades de genótipo. E aí, já traduzindo isso para fenótipo, se tiver bezinho, bezinho vai ser branco, bezão, pelo menos um, já vai ser preto, ok? Tá, o que se cruzou? Cruzou gatos brancos com gatos pretos heterozigotos. Vejam bem, está falando de gatos pretos, mas está especificando que são os heterozigotos. Então vai lá, pega o bezão bezinho, que é o heterozigoto. Lembrem, homozigoto é quando você tem os alelos iguais. Heterozigoto é quando você tem os alelos diferentes no indivíduo. Então beleza, tá lá o branco com o preto heterozigoto, vamos cruzar. Bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho com bezão, bezinho com bezinho. Então, nós temos aí as 4 possibilidades, os 25% de chance para cada. Mas assim, logo você já percebe que, opa, esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, dos 25% acaba se tornando 50 para cada, porque eles são iguais. Mas eu ainda estou falando aqui de genótipo. E a pergunta se trata de qual proporção fenotípica esperada. Ou seja, você cruzou os gatos, teve os filhotes, o que se espera de cor? Porque aqui, o nosso fenótipo é a cor. Então, qual que seria a proporção de cores lá nos gatos? Aí é só se traduzir. Pega o genótipo. O que quer dizer esse genótipo aqui? Ah, quer dizer preto. Mas, professor, bezinho, bezão não é bezão, bezinho. É a mesma coisa, gente. A ordem das batatas não altera a maionese. E aí, bezinho, bezinho branco. Então, a proporção fenotípica esperada está aí, preto 50%, branco 50%. Fechou? Segundo, um casal gerou 3 filhos, todos com fator RH negativo. No entanto, o casal apresenta o fator RH positivo. Sabendo que o fator RH é condicionado por um gene com 2 anelos, explique como isso foi possível. Então, para quem não sabe, o fator RH é uma proteína que pode ou não estar lá nas tuas hemácias. Então, quando eu falo, por exemplo, meu sangue é O negativo. O negativo, esse negativo quer dizer que eu não tenho essa proteína fator RH. Se eu fosse O positivo, quer dizer que eu tenho essa proteína fator RH. Então, o positivo quer dizer assim, eu tenho a proteína. Negativo, eu não tenho. Nesse caso aqui, veja a situação. Você tem o casal, tá aí o pai e a mãe, os dois com RH positivo. Mas você vê as crianças tudo com RH negativo. Então você tem que pensar, como que isso é possível? Como é que pode? Né? Eu ter o positivo, ela ter o positivo e as crianças ter negativo? Né? Como que é provável uma situação dessa? Como é que isso aconteceu? Então, para isso, você tem que interpretar aqui o enunciado e fazer alguns cruzamentos de teste. Então, vejam bem, as crianças têm uma coisa que é diferente dos pais. Então, em que situação que vai aparecer no filho algo que não está sendo apresentado no pai e na mãe? E ainda está dizendo aqui que você tem um gene com 2 alelos. Então, vamos pegar aqui um gene R, né? 2 alelos, Rzão e Rzinho. Você ainda não sabe quem que é o dominante, se é o positivo ou negativo. Você vai fazer os cruzamentos para descobrir isso aí. Então, vamos lá. Vamos supor que o pai e a mãe sejam Rzão e Rzão. Como é que ficariam as crianças num cruzamento desse? Então, a Rzão com a Rzão, a Rzão com a Rzão, a Rzão com a Rzão e a Rzão com a Rzão. 100% a Rzão nas crianças. Ou seja, as crianças vão ser genotipicamente e fenotipicamente igual aos pais. Então, esse cruzamento aqui não é. Tá? Então, essa família não é assim. Então, não pode ser, não tem como. Tá? Porque as crianças são iguais aos pais. Nessa situação aqui, as crianças são diferentes dos pais. Então, vamos para a próxima. Então, vamos supor que o pai seja Rzão, Rzinho e a mãe é Rzão, Rzão. Ou vice-versa, que dá na mesma, né? Então, é Rzão com a Rzão, é Rzão com a Rzão, é Rzinho com a Rzão e é Rzinho com a Rzão. Beleza, deu uma diferença aqui no genótipo, mas se você for ver fenótipo, ainda vai ser o mesmo dos pais,
porque você tem dominante. Então, dominante, dominante, todo mundo aqui ainda fica fenótipo igual. Então, nesse caso, também não daria, porque aqui você tem fenótipos diferentes entre os pais e os filhos. Então, vamos tentar uma outra possibilidade. Vamos imaginar que, então, que o pai e a mãe sejam um Rzinho, Rzinho. Não vai rolar. Vejam que vai dar tudo Rzinho, Rzinho, eles ainda vão ser iguais aos pais. Então, não vai fechar, vai ficar igual a primeira opção que a gente fez. Então, vamos tentar outra. Vamos supor que o pai seja Rzão, Rzinho e a mãe é Rzinho, Rzinho. Ou Rzão, Rzão, aqui, não vai dar. Não preciso nem continuar isso aqui. Por quê? Porque aqui, ó, se esse aqui é dominante e esse aqui são os recessivos, esse aqui vai ter uma característica diferente desse, um fenótipo diferente. Mas aqui eles têm um fenótipo igual, os dois são positivos, então eu nem vou dar continuidade a esse cruzamento. Então vamos para a última opção. Vamos pegar aqui, ó, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Então, o casal sendo heterozigoto. Vamos ver o que vai acontecer. Pego lá, Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzão e Rzinho, Rzinho. Então aqui você já consegue perceber uma situação. Você consegue perceber que 75% da probabilidade vai ser do fenótipo igual ao dos pais. Mas vai ter um 25% aqui que vai ser diferente. E aí que você se liga que o RH positivo é dominante e o RH negativo é o recessivo. E aí você entende o que aconteceu aqui. Você percebe que o pai e a mãe dessas crianças são heterozigotos. E aí cada uma dessas crianças aqui é homozigótica recessiva. Mas daí você vem e me fala, ah, professor, mas eu fiz aqui o cálculo e deu só 25% de chance de dar o negativo. Como é que as 3 crianças foram negativas? Gente, 25% de chance é bastante chance. E cada cruzamento, cada nascimento é um evento único. Não é porque você já teve um filho com RH negativo que na próxima rodada, no próximo cruzamento, vai excluir a probabilidade porque já gastou probabilidade. Não é assim. Cada cruzamento vai ser uma coisa nova, você vai rodar todas as possibilidades novamente. Então, se você tem lá a probabilidade da coisa acontecer, ela pode acontecer, não interessa se é mais ou menos. Claro, a probabilidade já é o que já se diz, é a chance daquilo acontecer. Mas nesse caso aqui já aconteceu, já estão aqui as crianças com RH negativo, certo? Mas aí o que pergunta, como que isso foi possível? Foi possível dessa forma. O pai e a mãe, então, são heterozigotos, né? O fator RH, o fator positivo, RH positivo é dominante e o negativo é recessivo, tá? Próximo, então, aqui, o albinismo nas plantas, ou seja, incapacidade de sintetizar clorofila, é um caráter recessivo em muitas espécies, e bastante raro também, porque, imagina, você não vai ter clorofila, a planta não vai produzir energia, não vai produzir os açúcares, não vai produzir energia química para ela e vai morrer. Então, por isso que é difícil você encontrar uma planta que seja totalmente albina. Tá, mas continuando. Uma planta de determinada espécie, heterozigota para o albinismo, é autofecundada. 600 sementes são postas para germinar. Quantas, teoricamente, germinarão plantas albinas? Quantas, teoricamente, terão um genótipo parental? Então, vamos lá, ó, extraindo os dados aqui, rapidinho. Albinismo recessivo. Então, se o albinismo é recessivo, ele só vai ocorrer quando for homozigótico. Então, azinho, azinho, albina. Então, se tiver azão, azão ou azão, azinho, vai ser normal a planta. Beleza? O que foi cruzado? Uma planta heterozigótica e ela é autofecundada, ou seja, ela com ela mesma. Quem que é a heterozigótica? A heterozigótica é aquela que tem os alelos diferentes. Então, eu pego o azão, azinho e cruzo com o azão, azinho. Ela com ela mesma, certo? E aí vamos ver os resultados. Azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azinho. Então eu tenho lá aquelas chances das coisas acontecer, 25% para cada. Onde eu tenho 50% de chance de dar o azão, azinho, 25 azão, azão e 25 azinho, azinho. Beleza, mas a pergunta é, quantas dessas aí, daquelas 600, poderão ser albinas e quantas poderão ter o genótipo parental? Bom, a albina está aqui, né? 25%. Agora a questão que fica aqui, o que seria ter o genótipo parental? Nesse caso, seria ter o mesmo genótipo dos pais. Então, quem que tem o mesmo genótipo dos pais? Os pais são normais e são heterozigóticos. Então, você tem 75% de dar aqui umas plantas normal, mas só 50% de chance de ter o genótipo parental, ou seja, o genótipo igual dos pais. Tá? Não vamos juntar o fenótipo junto aqui que vai dar erro. Tá? Então, agora fica fácil. Agora eu pego aqui esses 25%, jogo lá
né, sobre os 600, ou melhor, 600 vezes os 25, divido por 100 e eu tenho minhas 150 sementes albinas. Pego aqui as 600 sementes, vezes 50 divididos por 100, eu tenho minhas 300 sementes, então, igual ao genótipo dos pais, tá? Conseguiram entender? Então, próxima. Um casal normal gerou um filho com galactosemia, uma anomalia genética hereditária. Como explicar tal fato? Então, assim, a gente só precisa entender mais ou menos o que é a galactosemia. No nosso organismo nós temos diversas vias metabólicas. Né? Você converte algumas moléculas grandes em moléculas pequenas e por aí vai. E vice-versa, anabolismo e catabolismo. Então, assim, ó, aqui só precisa entenderem, nós temos a lactose, que seria um açúcar, um disacarídeo presente principalmente no leite e derivados, e ela é formada por glicose e galactose, que são monossacarídeos. Aí vem a lactase, né, a enzima lactase, quebra, né, essa lactose em glicose e galactose. Aí essa glicose, vai direto lá para a tua respiração celular, vai produzir ATP. E a galactose, primeiro ela é convertida em glicose para daí ir lá para a respiração celular. Beleza, só que essa conversão necessita de algumas enzimas. Na situação de galactosemia, você não tem a produção dessas enzimas. Então, essa galactose ela não é convertida em glicose e ela fica aí vagando pelo teu corpo. E ela é convertida daí em alguns compostos tóxicos. Vão lá prejudicar teu rim, prejudicar teu fígado, dar algumas consequências lá bem complicadas, se não tratado. Principalmente se você continuar se alimentando de produtos lácteos aí. Tá, mas voltando à questão em si. Nesse problema, você tem que pensar novamente. Como é que pode aparecer uma situação hereditária na criança, né, um fenótipo que é ausente nos pais? Então, aqueles que já estão um pouquinho mais adiantados já conseguem pegar assim no ar já o que aconteceu aqui. Mas vamos esmiuçar isso, vamos tentar entender de uma outra forma como é que as coisas podem acontecer. Bom, já que se trata de exercício de primeira lei de Mendel, então vamos considerar um gene com dois alelos. Então vamos pegar o gene G, de galactosemia. Você não sabe ainda o que é dominante e o que é recessivo, mas você sabe que você tem três genótipos possíveis: Gzão, 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 Gzinho e Gzinho, Gzinho. E que dominante, né, aparece ter o fenótipo mesmo nos heterozigotos. Então vamos supor que o pai dessa criança seja Gzão, Gzão. Né? Se o pai for Gzão, o que ele vai poder passar para o filho? No momento lá da fecundação? Só pode ter passado um Gzão, porque ele só tem Gzão. Então a criança teria o mesmo fenótipo do pai. E não é o que acontece aqui. Isso poderia ser do pai e da mãe, mas não é o que acontece aqui, porque a criança ela tem a galactosemia, ou seja, ela tem um fenótipo diferente dos pais que são normal. Então você descarta essa possibilidade. Então vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar então que o pai é Gzinho, Gzinho, ou a mãe, né? Ou que a mãe seja Gzão, Gzinho. Então, ou Gzão, Gzão, mas vamos supor que seja Gzão, Gzinho. O que o pai vai passar? Vai passar Gzinho, Gzinho sempre, porque é o que ele tem. Já a mãe, ela pode passar tanto o Gzão quanto o Gzinho. Então a criança ela poderia ter essas duas combinações diferentes. Ela poderia ser Gzinho, Gzão ou Gzinho, Gzinho. Mas veja bem, se ela fosse Gzinho, Gzão, ela seria igual à mãe. Se ela fosse Gzinho, Gzinho, ela seria igual ao pai. No entanto, os pais são normais e ela é doente, ela tem a galactosemia. Então vejam bem, não pode ser isso aqui também, né? Por quê? Porque vai ter que ser uma coisa diferente dos pais. E aí você chega numa próxima opção. Você vai tentar lá, vamos supor que o pai seja Gzão, Gzinho e a mãe Gzão, Gzinho. Você pode fazer o cruzamento lá, você vai ver que as possibilidades de genótipo para criança vai ser Gzão, Gzão, ou Gzão, Gzinho, ou Gzinho, Gzinho. E aí você já consegue perceber que aqui, ó, Gzão é dominante. Então, Gzão é dominante. Então, vamos supor que quando você colocou essa condição aqui para o pai e para a mãe, você já imaginou, ser normal é dominante. Né? Então, se a criança herdasse os dois Gzão, seria normal. Se ela herdasse pelo menos um Gzão, seria normal. Mas se ela herdasse os dois Gzinho que estão presentes nos pais, mas que não estão exercendo nada lá, não estão fazendo nada porque estão em dose única, estão sendo dominados pelo alelo dominante, né? Se ela herdasse então esses dois Gzinhos, aí ela ia apresentar a doença. E é isso que provavelmente aconteceu. Então você já consegue então inferir que Gzão, Gzão é normal, Gzão, Gzinho é normal e Gzinho, Gzinho é galactosemia. Então como é que se explica esse fato? Dizendo que os pais são heterozigotos, que a galactosemia é uma doença recessiva, né, e a criança é homozigótica recessiva que herdou
né, os alelos que estavam presentes nos pais. Tá? Então, bem tranquilo. Então vamos lá, 5. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial possuíam 2 fatores dominantes iguais para essa característica, bezão-bezão, e as plantas de flores brancas possuem 2 fatores recessivos iguais, bezinho-bezinho. Então, as vermelhas puras eram bezão-bezão e as brancas puras eram bezinho-bezinho. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, ou seja, F1, tinham um fator de cada progenitor, ou seja, era um bezão-bezinho, né? Combinação que assegurava a cor vermelha nas flores. Então, bezinho-bezinho, bezão-bezinho eram vermelhas. Aí, tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são bezão-bezão das que são bezinho-bezinho? Então, a questão é a seguinte, gente. Imagina que vocês têm lá no jardim de vocês, no quintal de vocês, ervilhas plantadas. E aí você tem lá algumas ervilhas que floresceram branco e outras que floresceram vermelho. Você plantou, você não sabe o que tem de gene lá dentro, o que tem de alelo. Mas você já estudou um pouco de genética, você sabe que as brancas são homozigóticas recessivas, porque o Mendel já tinha visto isso lá. Né? E você já sabe que as vermelhas são dominantes. A questão é, você está com a planta lá, você quer saber assim, ó, essa planta aqui, essa planta, ela é homozigótica dominante ou ela é heterozigótica? Né? Porque você já sabe disso. Você sabe que as vermelhas elas podem ser dessas duas formas. A questão é, você quer separar as puras das heterozigóticas ali no teu jardim, e você tem que saber como, você quer saber como. Né? E como é que você vai fazer isso? Dessa forma, você vai cruzar as vermelhas com as brancas. Então, vai pegar lá a tua plantinha vermelha e vai cruzar com a branca e vai ver o que vai dar. Então, quando você cruzar uma vermelha com uma branca, né, e ó, dessa vez eu vou fazer com o quadrinho de Punnett, e te der um resultado de 100% vermelha, sempre vai dar só vermelha, ou seja, você pegou a vermelha, cruzou com a branca e sempre só deu vermelha, isso quer dizer que aquela vermelha que você cruzou era pura, tinha bezão. Ó, só relembrando o quadrinho de Punnett aqui, eu pego meus genótipos, né, de um indivíduo, coloco do lado, né, então tá aqui, ó, bezão-bezinho. E o genótipo do outro indivíduo eu coloco no outro lado, tá? Então, um na linha e outro na coluna. E aí eu só junto, bezão-bezinho, bezinho-bezinho, certo? Tá, voltando aos nossos resultados aqui. Aí, ó, percebam que em algumas vezes você vai cruzar uma vermelha com uma branca e você vai ter um resultado que vai dar 50-50. 50% vermelha, 50% branca. Então, voltando à questão, tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são bezão-bezão das que são bezão-bezinho? Então, como é que você vai distinguir? Cruzando com as plantas brancas, que são homozigóticas recessivas. Né? Quando o teu cruzamento gerar 100% lá de plantas que vão ter flores vermelhas, isso é um sinal, é um indício que você cruzou uma planta vermelha homozigótica. Quando o teu cruzamento der tanto vermelha quanto branca, né, no resultado, isso é um sinal que você cruzou uma planta vermelha heterozigótica. Espero que tenham entendido. Por hoje é só, beleza? Tchau para vocês.